história de hoje, o que eu deixei na colina. Nunca imaginei que voltaria aqui. A cidade é menor do que eu me lembro, e nunca foi grande para começar. Tudo está mais quieto agora, como se alguém tivesse abaixado o volume alguns degraus. Como é outono, a praia não foi limpa para os nadadores e famílias em potencial. Pilhas de algas vermelhas e enegrecidas, emaranhadas com conchas vazias, emolduram a linha d'água, trazendo o mesmo cheiro de sal, peixe e decomposição. Pelo menos isso é a mesma coisa. Eu só voltei porque queria ver de novo. Meus filhos já voaram e meu marido faleceu há algumas semanas, câncer de próstata de todas as coisas, e eu só precisava de algum conforto. Tenho estado sozinha. Também tive um sonho com ela. Ela estava sentada embaixo da macieira grande com o cabelo grudado no rosto. Aquele sorriso brincalhão estampado no rosto, como se ela tivesse acabado de me vencer em algum jogo que ela inventou. Nós duas sabíamos que ela tinha trapaceado. Encontrei um aluguel muito bom. Eles são bem fáceis de encontrar, especialmente na baixa temporada. Consigo ver as telhas vermelhas da casa amarela da janela do meu quarto. É claro que não são as mesmas. Eles reconstruíram depois do incêndio. Você nunca saberia que uma criança morreu lá. Consigo ver minha antiga casa também. Parece a mesma, exceto que renovada. Mais nova do que era. Há uma cama elástica no quintal da frente e um conjunto de balanços para crianças pequenas. É reconfortante saber que uma criança pode estar dormindo no meu antigo quarto, com uma nova camada de tinta nas paredes e posters colados com taxinhas, livros em uma prateleira. Eu teria adorado isso. Quando era minha, o teto vazava quando chovia, cheirava a mofo em vez de tinta fresca ou limpador. Eu não conseguia guardar livros lá. Naquela época e acho que agora, a cidade estava morta 9 meses por ano. Os adultos costumavam brincar que só acordávamos quando os turistas começavam a chegar em meados de junho, logo antes do solstício de verão. Era quando os restaurantes ficavam abertos por mais de 2 dias por semana, quando as lojas de souvenirs no pier paravam de parecer abandonadas. O supermercado local ficou bem abastecido com frutas e vegetais que não eram maçãs, repolhos e batatas locais. Meu pai ficava fora trabalho na Noruega na maior parte do ano, mas voltava para os verões. Tinha uma pequena barraca no pier onde vendia lanches e balões, sempre voltava para casa cheirando a pipoca, algodão doce quente e fumaça de charuto. Acho que ele era mais gentil com os filhos dos turistas do que com os seus. Não acho que minha mãe quisesse filhos, mas acabou com 3. Ela e meu pai mal se falavam, e aquele verão não foi diferente. Ele estava muito ocupado com o trabalho e outras mulheres, presumo, e ela estava muito ocupada com meu irmãozinho e minha irmã. Havia 7 anos de diferença entre mim e minha irmã, tornando-a com 3 anos, e 10 entre mim e meu irmão. Naquele verão, eles não eram bons companheiros de brincadeira. Nem mais tarde também, mas por outras razões. Eu nunca fui uma criança popular. Não que eu tenha sido intimidada, ou que as outras crianças fossem más comigo. Eu participava dos jogos, pega-pega ou esconde-esconde, mas nunca fui a primeira a ser escolhida. Eu tinha que lembrar os outros que eu estava lá. No geral, eu me sentia bem invisível. Eu não me importava muito, ou gostaria de fingir que não. Entre nossa casa e a casa amarela ao lado, havia um pequeno pedaço do que no verão se tornou grama alta e flores silvestres com um pequeno círculo de árvores, meio cercado e inútil para qualquer construtor. Não era grande o suficiente para construir nada, e o terreno tinha um formato estranho. Ficava ali esquecido, zumbindo com abelhas no verão e ficando cinza e rígido no inverno. Eu passei muito tempo lá. Eu costumava levar um cobertor e um livro da biblioteca, às vezes uma maçã, e sentar embaixo do maior bétula. Era o único lugar que me sentia meu. Minha mãe não se importava onde eu estava ou o que eu fazia, desde que eu voltasse antes do jantar, e não tenho certeza se meu pai se lembrava que eu existia. Ninguém mais se importava com o lugar, nem mesmo as outras crianças. A grama era alta o suficiente para se esconder. Lembro-me deitada lá, observando o céu através das hastes, sentindo que o mundo fora do meu santuário estava em pausa, que nada importava além das nuvens e de mim, que éramos as coisas mais importantes, as únicas coisas do universo. Um dia encontrei um ninho. Era mais baixo do que o normal, no espaço onde um galho quebrado encontrava o tronco. Era lindamente tecido com gravetos e palha, uma linha de plástico vermelha trançada nas formas complexas. Dentro, 3 ovos, pequenos e azuis com manchas escuras, cada um único. As coisas mais bonitas que eu já tinha visto. Lembro-me de prender a respiração enquanto me inclinava mais perto, com medo de quebrar, inspecionando. Parecia que era tudo para mim, e tornou minha pequena clareira ainda mais mágica. Eu os verificava todos os dias.
Eu nunca os toquei, nem mesmo ousei colocar minhas mãos no galho para ter uma visão melhor. Eu apenas ficava na ponta dos pés, contava-os e sussurrava para eles. Sobre o que eu tinha comido, o livro que eu estava lendo, como eu odiava ouvir os gritos do meu irmão pela parede. Como eu me sentia sozinha, que eu estava torcendo por eles. Parecia o melhor tipo de segredo. Depois, eu sempre ia para a Casa Amarela. Seu jardim, cheio de bebedouros para pássaros, macieiras e pedras desgastadas, parecia uma extensão da magia. Eu apenas andava por aí, tocando nas árvores, fingindo ser a filha de uma família rica que me amava, e que um dia a casa seria minha. Eu moraria lá com meu marido e comeria scones recém-assados com geleia no deck branco, observando minhas filhas subirem na velha macieira. A rotina era a mesma quase todos os dias, e eu geralmente terminava sentada na pequena colina atrás da Casa Amarela, bem onde ela encontrava a floresta. Estava coberta de morangos silvestres e cheirava a pinho e bétula frescos, escondendo o fedor do oceano. Era perfeito para rolar, se você não se importasse com as manchas de grama. Um dia eu estava deitada de bruços na grama no topo da colina. O sol estava começando a se pôr, e eu estava observando uma linha de formigas pretas cruzar meu braço. Fazia cócegas. Eu tinha acabado de decidir fazer uma pausa em estourar morangos silvestres em longos pedaços de grama seca quando ouvi o zumbido. Apenas um som suave levado pelo vento, mas foi o suficiente para me assustar quando percebi. Havia uma garota parada embaixo da velha macieira, olhando para os galhos. Seus zumbidos pareciam distraídos, e ela parecia estar pensando muito em alguma coisa. Ela usava um vestido branco com detalhes em azul claro, o tipo que parecia bom demais para correr ou escalar, e seus sapatos tinham fivelas prateadas. Ela tinha 2 tranças arrumadas nas costas, ambas amarradas com fitas azuis combinando. Eu fiquei instantaneamente com muita inveja, mas também intrigada. Suas mãos estavam unidas atrás das costas, educadamente, e lembro que não achei que ela pertencesse ali, em meio ao mato. Ela inclinou a cabeça quando me viu, e eu congelei. Ninguém nunca vinha aqui, e parecia que eu estava sendo pega fazendo algo privado e injusto. Então ela sorriu e levantou a mão em um aceno, animada. Pulando, ela caminhou em direção à colina, com a mão ainda atrás das costas. Oi? Ela disse, sem sequer uma pitada de timidez. Eu não sabia que mais ninguém brincava aqui. Eu não respondi imediatamente. Sentei-me, tentei tirar a grama e as manchas de morango das minhas calças, cruzei os braços. Não é realmente um lugar para brincar, eu disse cuidadosamente, minhas bochechas corando. Eu só gosto de sentar aqui. Oh, é onde eu sento também. Eu quase disse a ela que não era, mas decidi apenas desviar o olhar. Meu nome é Clara. Ela disse, soltando as mãos e apoiando-as na cintura. Você mora por perto? Eu balancei a cabeça, e ela começou a subir a colina, aparentemente sem se importar que seu vestido estivesse prestes a passar de branco para verde e vermelho. Eu não disse nada. Ela se jogou ao meu lado e expirou. É o único lugar que me sinto meu, ela disse. Daquele dia em diante, ela permaneceu. Aconteceu gradualmente, não me lembro de termos dito que éramos amigas, mas foi isso que nos tornamos. Alguns dias ela estava sentada embaixo da macieira pela manhã quando eu chegava, com os joelhos levantados, o cabelo escovado refletindo o sol da manhã. Em outros dias ela descia correndo pela estrada da Casa Amarela quando eu estava na clareira, chamando meu nome. Os dias caíram em um novo padrão. Nos encontrávamos pela manhã, explorávamos os jardins, subíamos a colina, fazíamos coroas de margaridas e deitávamos na grama até que ambas cheirássemos a verde. Ela falava constantemente sobre a cidade, sua escola, seus pais que a deixavam ter seu próprio toca-discos. Eu ouvia principalmente. Ela gostava de decidir o que faríamos, e eu ficava feliz em seguir. Ela era muito boa em inventar jogos, igualmente boa em mudar ou omitir regras para que ela vencesse. Isso não me incomodava. Eu gostava de ser escolhida. Às vezes eu a pegava olhando para mim com uma pequena carranca no canto da boca, como se estivesse desvendando algo. Em outras vezes ela ficava quieta no meio de uma história, distraída, e então ria de novo como se nada tivesse acontecido. Ela era um pouco estranha, daquele jeito, mas eu não me importava. Finalmente tinha uma amiga. Eventualmente eu a levei comigo para a clareira. Foi quando tudo começou a dar errado. O ar naquele dia estava quente e espesso para respirar. O céu parecia desbotado e manchado. Tínhamos passado a manhã correndo em volta da macieira, olhando para as flores e rolando pela colina até que meu cabelo estivesse cheio de sementes e seu vestido não fosse mais branco. Ela riu o tempo todo. Lembro que não achei possível rir tanto de algo tão normal.
Que certamente ela deve ter feito coisas mais emocionantes do que simplesmente rolar uma colina na beira da floresta. Quando nos deitamos na grama, depois contei a ela sobre a clareira, sobre como parecia mágico para mim, como ninguém mais estava lá, sobre o ninho com os pequenos ovos azuis, e como eu tinha certeza de que eles logo eclodiriam, como eu me sentia quase como uma mãe, mas de uma forma mágica, que eu sussurrava meus segredos para os ovos e inventava uma história sobre seus desejos se tornarem realidade se você os contasse aos ovos antes que eles eclodissem. Não me lembro por quê. Acho que naquele momento eu queria que algo fosse meu, tentar ser a condutora, fazer nosso relacionamento parecer mais igual. Talvez eu devesse a ela um pouco. Ela se apoiou em um cotovelo, olhou para mim com os olhos mais arregalados. Você vai me mostrar? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça, uma sensação combinada de orgulho e nervosismo envolvendo-me de uma vez. Caminhamos juntas com os dedos mindinhos entrelaçados. Meu coração estava cheio, e havia emoção no ar. Lembro como fui cuidadosa, afastando os galhos para mostrar o ninho no berço, garantindo que ela visse como eu era gentil. Os ovos pareciam os mesmos. 3 ovais azuis perfeitos enfiados entre a palha e a única linha vermelha. Então o ar pareceu murchar. É só isso, ela disse, com uma sobrancelha levantada. De repente senti frio. Desviei o olhar, encolhi os ombros. Não sabia o que dizer. Clara olhou para os ovos, depois para mim. Senti seus olhos queimarem na lateral do meu rosto. Ela se levantou na ponta dos pés, ergueu um dedo em direção aos ovos. Não, eu disse, agarrando seu braço. Eu puxei suavemente, mas ela continuou o movimento de qualquer maneira. Seu dedo traçou a lateral da palha, deu um pequeno empurrão. Os ovos tremeram. Eles são apenas ovos, ela disse, e suspirou. Quem se importa? Vamos nadar em vez disso. Ela puxou a mão para trás, soltando os galhos. Eles bateram no ninho. Então ela saiu correndo da clareira. Eu a segui. O que mais eu poderia fazer? Naquela noite eu não conseguia dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via os passarinhos, rosados e indefesos, sem asas, bem embaixo das cascas. Vivos e esperando, alheios. Um dedo grande, com a ponta coberta de suco de morango, bem do lado de fora do véu fino. Eles não sabiam. Quando voltei na manhã seguinte, estava tudo errado. O galho foi quebrado na virilha. O ninho pendia por um fio de palha, a linha vermelha cortada ao meio por alguma força. 2 dos ovos caíram na sujeira, um deles rachado. Nas rachaduras da casca eu podia ver a fina membrana descascada como papel molhado. Dentro havia algo que deveria ter permanecido escondido. Ossos rosados e meio formados, inacabados, minúsculos brilhando em branco por onde as formigas haviam começado. O outro foi esmagado, estilhaços azuis salpicados em uma bagunça de vermelho, amarelo e pegajoso que revirou meu estômago. O último ovo ainda estava no ninho, mal aguentando. Sua casca foi dividida ao meio, ao longo de um buraco em forma de polegar. O interior havia coagulado no ar da noite, e uma única pena estava presa à bagunça pegajosa, tremendo enquanto o vento passava. Eu tinha certeza de que podia ouvir a mãe pássaro acima chorando. Eu fiquei ali tremendo. Meu estômago estava vazio, mas eu não chorei. Não imediatamente. A clareira estava quieta e parada, exceto pelo zumbido das moscas bem perto do meu ouvido. Mais tarde naquela tarde, encontrei Clara sentada nos degraus da casa amarela, balançando as pernas e comendo uma maçã. Era a mesma tonalidade de vermelho que os restos dos meus pássaros. Onde você esteve? Ela perguntou, seu tom mais áspero do que o normal. Eu podia dizer que ela estava irritada comigo. Eu encolhi os ombros, não olhei para ela. Joguei-me ao lado dela nos degraus, com as mãos unidas no colo. Aconteceu alguma coisa com os pássaros. Ela continuou com simpatia. Eu estremei, meus olhos fixos em seu rosto. Como você sabia? Eu engasguei. As lágrimas começaram a jorrar então. Eu podia ver os pássaros sempre que piscava, e era tão triste. Bem, você não deveria sair por aí contando às pessoas sobre coisas assim. Você sabe como são os meninos. Eu não contei a ninguém. Sim, você contou? Quando brincamos de esconde-esconde com os meninos ontem, eu te disse que era uma má ideia. Eu não discuti com ela, nunca fiz. Mas naquela noite pensei em suas palavras, virando-as e virando-as até que fizessem ainda menos sentido do que da primeira vez. Eu não tinha contado a mais ninguém. Eu sabia que não tinha.
Ainda assim, quando vi os meninos na praia no dia seguinte, eles sorriram estranhamente para mim. Um deles imitou bater asas com os braços, então fez um movimento de esmagamento entre as palmas das mãos. Quando contei a Clara, ela apenas encolheu os ombros. Viu? Eu te disse que eles descobririam. Os meninos estragam tudo. Algo dentro de mim rachou então. Pequeno, mas permanente. Depois disso, ela começou a querer passar mais e mais tempo com as outras crianças. Eu a via correndo descalça pela areia, gritando, rindo e brigando, com o vestido levantado até que fosse substituído por um par de shorts e uma camisa amarrada na cintura, como os turistas mais velhos. Ela não olhava para mim com tanta frequência, e eventualmente parou de me chamar pela manhã. Ela nunca estava em casa quando eu chegava, e eventualmente eu parei de vir também. Quando ela finalmente veio de novo. Uma semana depois já era agosto. Não chovia há muito tempo, e tudo ficou amarelo e seco. A grama estava crocante sob seus pés, quando ela correu para mim naquela manhã. O sol já estava alto, eu tive que apertar os olhos para vê-la. Ela falou rápido, como sempre fazia quando queria controlar o ar entre nós, e me puxou. Eu segui principalmente por hábito, deixando-a me arrastar para o jardim. Ela garantiu que mantivéssemos uma grande distância da clareira, e nenhuma de nós olhou para ela quando passamos. Enquanto caminhávamos em direção à colina, senti esperança. As últimas semanas tinham sido como eram antes de Clara, e eu não estava mais acostumada à solidão. Foi bom ouvir sua voz de novo. Talvez tudo pudesse voltar a ser como era antes. Em vez disso, ela tirou uma pequena caixa de lata do bolso do short. Era azul colorido, com as iniciais gravadas na tampa. A caixa de fósforos do meu pai, aquela que ele usava para acender seus charutos. Estou entediada, ela começou, sorrindo expectante para mim. Vamos jogar algo novo. Só para nós. O desconforto me atingiu como um tijolo, mas eu me sentei ao lado dela de qualquer maneira. Bem no topo da colina, onde as raízes das árvores estavam aparecendo e o chão estava descoberto. Ambas seríamos repreendidas por sujar nossas roupas. Clara abriu a caixa de fósforos, derramou os palitos na palma da mão. Rolou-os entre os dedos, o sorriso nunca desaparecendo do canto dos lábios. Ela não olhou diretamente para mim. Assista, ela disse, e riscou um. A faísca saltou, e uma pequena chama floresceu na extremidade, lambendo laranja antes de ficar azul na base. Ela aproximou-a perto, do rosto, com os olhos arregalados de alegria. Eu mal conseguia respirar. Clara, não. Você vai se queimar. Ela riu, a risada fácil que parecia ter sido feita para eu me sentir menor. Está tudo bem. Vê? É só um pouco de fogo. Ela começou a falar sobre homens das cavernas, mas eu não estava ouvindo. O fósforo estava queimando rápido e meus olhos estavam grudados nele. Cada músculo do meu corpo estava tenso. Quando chegou à ponta do dedo, ela gritou e soltou o fósforo. Ele pousou silenciosamente na grama seca. Um fio de fumaça imediatamente começou a subir dele, enrolando-se entre as lâminas. Ela pisou nele com o pé descalço, o sorriso aumentando. Viu? Nada. Mas ela não parou. Outra faísca, outra chama. Uma pequena lufada de enxofre misturando-se com o cheiro seco do campo e da floresta. Cada um que ela jogava um pouco mais cedo, um pouco mais brilhante, um pouco mais perto de onde estava a parte mais seca das ervas daninhas. Clara, pare, eu implorei. Só crianças acham legal brincar com fósforos. Ela me ignorou, agachando-se, observando atentamente como o pouco vento que havia empurrava as brasas para os lados. Foi então que eu disse a ela que ela estava indo para casa, que ela estava sendo estúpida, que eu teria problemas, e eu não queria isso. Ela nem sequer olhou para mim. Apenas riu e riscou outro fósforo. Eu me virei e comecei a me afastar, descendo a colina em direção à casa. Eu não corria embora quisesse. Eu podia sentir o sol queimando na parte de trás do meu pescoço, e minha garganta parecia apertada. Lembro-me de ouvir o fósforo riscar de novo, e o cheiro de fumaça. O leve chiado que se seguiu, depois nada mais. A essa altura, eu estava muito longe. Eu não vi o que aconteceu depois. Eu não vi. Mas às vezes, quando penso nisso, ainda consigo imaginar como deve ter sido. Como ela teria se agachado para acender outro, o cabelo caindo para frente, a fita azul apenas um pouco perto demais da chama no chão. Como a grama seca pode ter finalmente pegado desta vez, silenciosamente a princípio e mais rápido do que o esperado. Ela apenas pensaria que era um sussurro de fumaça, mas estava tão seco.
Como a chama teria virado para o lado pegando um cardo velho, sua fita repousando bem sobre ele. Então, pof! Como sua camisa branca teria grudado em suas costas com suor, como ela poderia ter se levantado muito rápido em pânico derrubando a caixa de lata. Como o vento teria feito o resto. A próxima coisa que me lembro é o cheiro de fogo de madeira e minha mãe gritando meu nome da nossa varanda. Como o céu, ali no horizonte, estava laranja, a fumaça preta e espessa que se espalhava da colina em uma linha bagunçada, como um tornado desenhado no papel. As pessoas estavam correndo e gritando, apontando. Eu nunca mais subi aquela colina. Eu também não fui para casa. Fui para a clareira, sentei-me ao lado da árvore onde meus passarinhos estavam, onde eu ainda podia ver pequenos pedaços de azul salpicado espalhados pela grama. Peguei o maior que consegui encontrar, e coloquei no meu bolso. Depois, eles chamaram de acidente. Solo muito seco, que pena. Que não era incomum, que as crianças brincavam com fogo. Estúpido, mas não incomum. O funeral foi com caixão fechado, e os adultos concordaram que era melhor se eu não comparecesse. A mãe dela me deu uma mecha de cabelo, no entanto, amarrada em um pedaço de fita azul. Eu ainda tenho. Eu trouxe para cá a caixa de memórias. Acho que sei por quê. Minha infância não foi feliz, mas houve pedaços dela que me tornaram quem eu sou hoje. A única Barbie que eu tinha naquela época com o cabelo transformado em um nó gigante e bagunçado por anos de brincadeira, o pedaço de casca de ovo, ainda azul e salpicado, alguns giz de cera. A mecha de cabelo, apenas coisas aleatórias que eu guardei. Esta manhã, quando entrei de uma caminhada na praia, estava sentado na bancada da cozinha. A caixa de fósforos azul. Eu sei que não a tirei, tenho certeza disso. A luz do sol a atingiu bem então, pegando no esmalte azul desgastado. A tampa estava ligeiramente aberta, e eu podia ver as pontas vermelhas dos fósforos que restavam. Agora no escuro, meus olhos continuam vagando em direção à casa amarela, aquela que não estava vazia naquele verão. Suas macieiras cresceram selvagens e irregulares, curvando-se sob seu próprio peso, suas copas onduladas como maçãs vermelhas, prontas para serem colhidas. Elas parecem crocantes. Eu consigo vê-la, de vez em quando, parada abaixo da maior. Uma pequena figura vestida de branco, com fitas azuis em seu cabelo loiro que captam a luz. Quando eu pisco, ela se foi. Acho que vou levar a caixa de fósforos para a colina amanhã, só para colocá-la de volta onde ela pertence. Parece que ela está chegando mais perto, e isso me assusta. Sempre que fecho os olhos, consigo sentir o cheiro do mar e da fumaça. E cada vez mais sinto a presença dela mais perto. O jeito como ela mistura memória, culpa e assombração é simplesmente perfeito. O mais assustador aqui não é o fantasma, é o peso de algo que nunca foi resolvido. A narradora não é confiável, mas também é impossível não sentir empatia por ela. A cena dos ovos me pegou completamente desprevenido. É como se aquele momento marcasse o ponto exato em que a infância acabou, a inocência morre junto com os pássaros, e algo diferente nasce. E quando a Clara aparece de novo, toda viva e tagarela, dá para sentir que algo está errado, como se o tempo estivesse se repetindo ou como se ela estivesse reescrevendo uma lembrança para esconder algo pior. O fogo é simbólico, mas também parece literal demais para ser só culpa. A parte final, com a caixa de fósforos reaparecendo, é um soco. O detalhe da mecha de cabelo com a fita azul e as maçãs vermelhas cria um contraste poético entre beleza e podridão. O tipo de coisa que só histórias muito bem escritas conseguem fazer, deixar você sentindo que o fantasma pode ser real, mas talvez o pior monstro seja a memória. Sério, eu li até o fim com o coração apertado. Isso aqui não é só terror, é luto e remorso disfarçados de assombração, brilhante. Inquietante. Triste, eu ainda consigo sentir o cheiro de fumaça.